Bom dia, turminha do segundo ano, como é que vocês estão? Estão se cuidando direitinho? Vamos então começar mais uma aulinha de artes. Hoje, dia 2 de dezembro de 2020, nós vamos fazer arte na nossa apostila da página 119 até a 121. Vamos lá então? Vamos abrir a nossa apostila, página 119. Estamos falando sobre personagem. Na aula passada, vocês criaram um personagem, vocês inventaram um personagem e também colocaram algumas características desse personagem. Então, hoje nós vamos continuar falando desse personagem de vocês, tá bom? Personagens imaginários e suas histórias fantásticas. Era uma vez uma floresta mágica, habitada por animais que falavam, árvores que cantavam e flores divertidas. No meio desta floresta crescia uma árvore do tempo, cujos frutos eram relógios que marcavam a passagem do tempo em diferentes cidades do mundo. A árvore do tempo precisava ser regada, ou seja, precisava ser molhada todos os dias com as águas do rio da vida, que ficava próximo às flores divertidas, pois elas usavam perucas. Zeca, o coelho voador, e Jojo, a raposa de pernas compridas, juntos cuidavam da árvore do tempo. Molhavam suas raízes, davam corda em seus frutos relógios e não deixavam o tempo parar, se atrasar ou se adiantar. Em um belo dia, percebeu-se que o tempo parou. Nenhum fruto relógio se mexeu. Os pássaros livres, que também viviam nesta floresta, congelaram em pleno vôo e as águas do rio da vida pararam de correr. O que será que aconteceu? E a história continua. Ficou curioso, pessoal? Bem curioso saber o que aconteceu nessa história, não é mesmo? Essa história foi criada com base na ilustração que acompanha o texto. Os personagens, o lugar onde ocorre a história e seus acontecimentos foram inventados com a observação atenta dos elementos presentes na imagem. Desse modo, podemos criar uma história e depois contá-la com base no desenho de seus personagens ou da ilustração de uma cena. Na disciplina de língua portuguesa, você vai aprender as partes que constituem uma história. Em narrativas como as que você acabou de ler, podemos identificar então o narrador, que é aquele que conta a história, e os personagens, o espaço e o tempo. Quem escreveu esta história foi Ângela Lago, que é esta mulher que vocês estão vendo aqui na foto. Prazer em conhecê-la. Ângela Lago nasceu na cidade de Belo Horizonte, no Minas Gerais, no ano de 1945. Ela foi escritora e ilustradora, criando livros especialmente para crianças. Suas obras são referências na literatura infantil brasileira, tendo recebido vários prêmios no Brasil e no exterior. Ângela escreveu diversos livros com histórias e ilustrações, alguns somente com imagens, para que a gente pudesse usar a nossa imaginação ao ler a história. Vamos trabalhar então na página 120. Lembram do personagem que vocês criaram na página 118? Que vocês inventaram um personagem, colocaram algumas características. Hoje, qual é a nossa proposta então? Nós vamos criar uma história para o nosso personagem. Chegou o momento de criar uma história. Use, o personagem que você criou no box Arte em Casa, da página 118. Invente uma história com esse personagem. Lembrem-se de que a história precisa ter começo, meio e fim, bem como mostrar também o lugar onde se passam os acontecimentos e ter um conflito, um acontecimento principal em torno do qual a história acontece. Então, são alguns elementos que têm que aparecer na história.
tá bom? Depois que vocês fizerem isso, a letrinha B a gente não vai fazer, nós vamos para o Arte em Casa. Vocês vão reler a história que vocês criaram e vão desenhar a história aqui neste quadrado da página 121. Então, vocês vão criar hoje uma história para o personagem que vocês inventaram e vocês vão também desenhar a história. Na aula passada, vocês desenharam o personagem. Hoje, vocês vão desenhar uma história com este personagem que vocês criaram. Tudo bem? Então, pessoal, não se esqueçam de depois mandar uma fotinho para as professoras verem como é que está ficando o trabalho de vocês. Um grande beijo e até a próxima semana.